criança, ele tem diversas atividades, tanto aqui no Presidente Kennedy, como no Álvaro Wayne, que a gente tem uma unidade cooperadora também lá, no Reino Encantado, né? Então, diariamente são oferecidas diversas atividades, que vai desde a inclusão digital para crianças, para adolescentes e para jovens, né? Temos também para a área de esporte, nós temos o Muay Thai, tem judô, tem capoeira, né? Então, então são atividades sequenciais, 2 vezes por semana, né? Que as crianças vêm e realizam essa atividade. E entre uma atividade e outra, a biblioteca está permeando, né, todas elas. Quando o projeto iniciou, as atividades realmente eram voltadas para a desnutrição. Era uma coisa urgente, pobreza e fome, né? Então, todas as atividades eram voltadas para permitir o direito à vida dessas crianças. Quando a situação começou a melhorar, né? Começou a surgir políticas públicas, começou a surgir um posto de saúde, começou a surgir o medicamento através da farmácia do posto. Então, a gente foi redirecionando as nossas atividades, que antes era praticamente 100% nutrição, né? Aí foi direcionando para outras atividades socioeducativas, culturais, esportivas, né? E então a biblioteca surge em 2005. Então ela surge em 2005 nessa perspectiva que se trabalhava muito com a educação complementar, vamos dizer assim, né? Então tinha um reforço escolar e tudo. Então a biblioteca, nesse primeiro momento, ela tinha um objetivo claro, que era ajudar nas pesquisas escolares, né? Por quê? Porque as escolas não tinham, né, bibliotecas, né? Ou muitas, infelizmente, ainda hoje, né, não está funcionando direito, né? Mas então tinha mais esse objetivo em 2005. Aí, a partir de 2006, a gente começou a trabalhar mais essa questão. A gente não tinha, os nossos livros, a maioria era livros paradidáticos e livros didáticos mesmo, né? E aí a gente começou a trabalhar nessa questão da gente receber livros de literatura, e quando aparecia, né, algum recurso que a gente realmente poderia estar utilizando para comprar livros, né? E aí fomos dando uma outra cara para a biblioteca. Em 2010, nós apresentamos um projeto que era o Diário de Leitura, né? E aí com isso a gente ganhou o prêmio de Pontinho de Cultura, né, do município de Fortaleza, né, em parceria com o MINC, né? E aí, então, a partir desse dinheiro, deste prêmio, então aí a gente pôde investir realmente na biblioteca, comprar acervo, comprar mais estantes, né? E diversificar, certo? E a gente tinha realmente um atendimento muito grande nesse período, realmente. A biblioteca ganhou uma visibilidade muito grande. E ela ficava no andar de cima. E ela tinha um espaço 2 vezes deste tamanho. Só que o ano passado a gente viu que a gente tinha que garantir a acessibilidade, né? Então, para isso, nós perdemos em espaço, mas a gente garantia a acessibilidade trazendo a biblioteca para o térreo. Eu comecei cedinho, porque é um lugar legal aqui. Quando eu venho aqui, eu venho fazer a informática, ou de vez em quando eu passo aqui também, porque eu gosto de ler. O que é que você... No meio da leitura eu procuro deixar o livro de lado e ficar raciocinando para ver o que eu entendo. Porque você não pode ler direto, senão você só vai ler, você não vai entender sobre a história. Por exemplo, eu li esse livro porque ele é bastante criativo. Ele interage com você, ele faz você rir. No começo do livro, ele já fala:
O nome do primeiro capítulo é Bom Dia, Você Vai Morrer. Tem outro capítulo, A Aventura de Phil, A Batata Cumpre Seu Destino. Os títulos duvidosos. Hoje nós temos catalogados e classificados 3.300 livros, mais ou menos, né? E tem mais uns 1.000, mais ou menos, que estão em processo de catalogação. Semanalmente, em torno de 500 crianças. A idade é a partir de 3 anos, né? E não tem limite de idade, né? Então, por exemplo, às vezes a mãe vem trazer a criança para a atividade e ela pode vir aqui para a biblioteca, ela pega um livro, ela pega uma revista, alguma coisa assim. O pai vem, lê o jornal. Se ela for maior de 12 anos, né? Ela vem com o documento dela e a autorização do pai e ela mesma pode fazer o cadastro dela, trazendo comprovante de endereço, telefone, essas coisas todas. Se ela for menor de 12 anos, realmente tem que vir com um responsável, né, para poder fazer o cadastro na biblioteca, né? E se ela for maior, na hora que estiver preenchendo, a gente liga para a mãe para ter certeza que ela, né, autorizou, né, porque livro é um bem inestimável, né? Porque quando a gente perde um livro, a gente fica desesperada, né? Infelizmente isso acontece. O livro sai, ele tem uma semana, a criança tem uma semana para ler e devolver, ou então vir e pedir para mais uma semana, se não conseguiu ler, né? Dependendo do livro. Mas ele pode levar o livro, sim. Eu frequento outras atividades, só que eu gosto muito de vir pra cá também, porque pego muitos livros. Para as pesquisas fica bem mais fácil, porque de tanto ler eu já conheço mais o sentido das palavras. E para estudo, a leitura fica bem melhor. É lógico que toda criança sabe dizer o que gosta e o que não gosta, né? Mas a partir da leitura, né, ela ganha uma outra dimensão, né? E ela vai poder realmente dizer isso de uma forma mais crítica. Por que ela gosta disso, né? E por que ela não gosta disso? Vai poder olhar para a comunidade dela e dizer, eu não quero isso. De que maneira eu vou poder ajudar para que essa comunidade se transforme também, né? E aí a gente tem os grupos. A gente tem grupo de papo reto, onde a gente conversa sobre eles, como eles estão se vendo, como eles veem a comunidade. Nós temos grupos de fotografia. Agora em setembro vai começar outra turma, né, que é Olhares em Foco. Então, quer dizer, você vai falar sobre cidadania com o olhar dele sobre a comunidade, né? E de como ele vê, extrapola tudo isso, né? E eu acho que a biblioteca tem esse viés e ele ajuda nessa construção que a gente está tentando fazer. E aí a biblioteca passa a ser não só aquela coisa, não é mais aquela coisa de silêncio que eu estou lendo, isso não existe aqui, né? Então a biblioteca, ela passa a ser também um local, um ponto de encontro, para eles sentarem aqui, para eles conversarem, né? Várias coisas vão acontecendo aqui dentro no decorrer do dia, né? Inclusive a biblioteca também funciona à noite. A gente conseguiu garantir esse ano o funcionamento dela à noite, porque muitas escolas, né, estão com período integral. Então, muitos adolescentes e jovens que até o ano passado estavam frequentando, aí esse ano deixaram de frequentar. Então, a maneira que a gente encontrou, né, para que isso, aí até 9 horas da noite a biblioteca está funcionando. Eu faço outras atividades, eu faço o judô e a computação digital. E na maioria do tempo, sempre quando acaba as outras atividades, eu venho aqui para a biblioteca, porque eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler esses livros sobre
O Diário de um Zumbi. Eu também gosto de ler livros de aventura. A gente tenta, de uma maneira geral, englobar todas as atividades, englobar a biblioteca, que a gente acredita realmente que a biblioteca pode ser esse gatilho transformador, né? Que junto com as demais atividades sociais, socioculturais que são desenvolvidas aqui, né, possa realmente permitir que essa criança tenha uma outra possibilidade além dessa realidade que elas estão inseridas, né? Na verdade, eu comecei aqui desde pequena mesmo, uns 3 anos de idade, né, porque se inicia o processo de apadrinhamento. E aí eu estudava aqui, porque aqui também tinha uma escola, era uma creche, né? E aí eu já estudava, eu fazia todas as atividades, porque minha mãe sempre foi bem participativa. Antigamente ela fazia parte da diretoria, mas ela continua trabalhando como voluntária. E ela sempre quis incentivar os filhos dela a também estar dentro, porque ela acredita muito no trabalho social. O projeto sempre está aberto para receber voluntários, né? E aí, como eu sempre quis estar envolvida com tudo, e aí eu me ofereci para ser voluntária. E sim, eu comecei, na verdade não comecei pela biblioteca, eu comecei trabalhando voluntário no VCP, que é onde chega todas as informações para a gente passar, e depois fui para a biblioteca. E aí na biblioteca eu me apaixonei, mesmo nova, eu conseguia ter postura para fazer mediação para as crianças, mesmo eu com pouca diferença delas, entendeu? Eu tinha uns 12, 13 anos quando eu já fazia mediação para elas. Eu participava também do início que teve a rede de jangada literária, eu participava das reuniões com os adultos, e aí eu gostava de me envolver nisso. Pronto, agora eu trabalho como facilitadora de juventude, né, porque a gente tem uma rede que é chamada Rejudes. Mas sempre eu venho aqui, sempre eu alugo livros, porque o funcionário também pode alugar livros para levar para casa. E aí também eu gosto de estar com as crianças aqui sentadas. Na verdade, o papel do mediador é realmente tentar atrair a criança para ela ficar mais na biblioteca. Até aquelas aquelas crianças que que não sabem ler, para elas viajar no mundo das imagens, entendeu? Esse é o papel do mediador mesmo. Bom, eu sempre dou esse testemunho para os jovens que eu trabalho com eles hoje, pois a gente tem um grupo que é tipo um grupo de diretores jovens, entendeu? Que eles planejam algumas coisas para a gente realizar durante o mês, durante o semestre. E aí eu sempre dou o meu exemplo que desde pequena eu estava aqui, aprendi a me comunicar, aprendi diversas coisas que eu não aprendia na escola, eu aprendi aqui no projeto, na biblioteca. E eu acredito também que a pessoa lendo, como as crianças sempre falam, é o mundo da imaginação, a gente vai imaginando, a gente vai sendo criativo. E aí eu acredito que isso faz um bem danado. Bem, como eu disse, eu sempre gostei de ler. Então, simplesmente fui procurando lugares, assim, tipo, que teria muitos livros, muito mesmo, até porque é um lugar, uma fonte de conhecimento aqui. Então, eu pensei, puxa, ali é o meu lugar, entende? Então, eu resolvi simplesmente ir atrás, saber, me formar. Então, acabei parando aqui. Eu acho que deveria ter mais, tipo, algo que o governo deveria investir mais, sempre teve que investir, foi na educação. Porque, como Monteiro Lobato disse, o país é feito de livros e homens, né? Precisa de educação, as pessoas necessitam do conhecimento. A diferença do ser humano para o resto dos seres vivos é isso, a gente pode adquirir o conhecimento muito mais rápido e de uma maneira muito mais eficaz. Eu acho que somente isso, ter mais bibliotecas, investir mais na biblioteca. No livro eu sempre acho mais detalhado, entende? A velocidade com qual a internet, talvez o jornal ou informações que as pessoas passam não me parecem tão, como eu posso dizer, verídicas assim. Parecem um pouco mais deflagradas. Não vem o conhecimento em si, entende? Ele passou por alterações. Como num jogo de telefone sem fio. Tipo isso. Primeiro, se você está na internet, eu estava até estudando sobre isso. Simplesmente pensando nisso, eu estava fazendo uma comparação aqui de como o pessoal, tipo, meio mais antigo, no tempo que foi surgindo a internet, via tudo isso.
Eu simplesmente vi que eles só acharam extraordinário pela forma de que era assustador como a informação era passada muito mais rápido. Ou seja, eu poderia, por exemplo, se eu tivesse dificuldade em um exercício do colégio, da faculdade no caso, eu poderia ficar em casa e pesquisar na internet. Então era isso que o pessoal via antigamente. Mas hoje em dia muita coisa da internet se perdeu. É muito pouco o público que pesquisa realmente algo significativo, incluindo um estudo, assim dizendo. Então acho que os livros ainda é a melhor saída.